Meditação do dia. No livro de Marcos, capítulo 5, nós temos o registro da libertação de um homem endemoniado. Nós temos também a cura de uma mulher com fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. No capítulo anterior, o Senhor Jesus proferiu parábolas que expressam verdades acerca do reino de Deus. Agora, no capítulo 5, a palavra de Deus nos diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Nessa passagem nós vemos quando Jesus chega ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. No capítulo anterior, nós vemos que Jesus, quando estava no barco com seus discípulos, uma grande tempestade vem sobre o barco e os discípulos ficam desesperados e pedem socorro ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus aquieta a situação, resolve a situação, pois ele tem autoridade até mesmo sobre o vento e sobre o mar. E quando parecia ter sido resolvidos os problemas dos discípulos do Senhor Jesus, quando eles chegam ao outro lado e Jesus sai do barco, logo lhe sai ao encontro esse homem com espírito imundo. Isso é para a nossa meditação, pois muitas vezes achamos que a obra de Deus será somente facilidades e alegrias, mas nós vemos aqui no ministério do Senhor Jesus, aqui na terra, quantos problemas ele enfrentou juntamente com seus discípulos. Que possamos meditar nessa palavra, que possamos enfrentar os problemas que se levantarem com o Senhor Jesus em nossa vida. Agora, nesses versículos, nós vemos que o Senhor Jesus, quando sai do barco, esse homem com espírito imundo vai ter com ele. E nós temos a descrição do estado desse homem que morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, pois ele foi muitas vezes preso com grilhões e cadeias, mas ele quebrava tudo isso por meio da força que obtinha, né, pela presença desses espíritos malignos na sua vida. E no versículo 6, a palavra de Deus diz que quando ele viu Jesus ao longe, ele correu e adorou ao Senhor Jesus e disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Nós vemos aqui o reconhecimento, né, desses espíritos malignos diante do Senhor Jesus. Eles reconheceram que o Senhor Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Esses espíritos malignos que estavam fazendo tão grande mal a esse homem reconheceram, né, a origem do Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Que possamos meditar nessa palavra. Muitos nessa época viram os milagres, viram os sinais, as maravilhas que o Senhor Jesus fez, mas não reconheceram que ele era o Filho de Deus. Muitos não reconhecem que o Senhor Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E aqui nós temos esse registro para a nossa reflexão. Nos demais versículos, o Senhor Jesus permite que esses demônios entrem em porcos que pastavam ali próximo. E esses porcos morrem, se precipitam por um despenhadeiro e se afogam no mar. E aqueles que apacentavam os porcos foram anunciar isso na cidade e nos campos. E quando o povo daquele lugar foi ter com Jesus, eles ficaram espantados com tudo aquilo e rogaram ao Senhor Jesus que se retirasse daquele lugar, pois estavam mais preocupados com os bens materiais do que com a presença de Jesus em sua vida. Nos demais versículos, nós vemos a ressurreição da filha de Jairo, que Jairo vai até o Senhor Jesus, se prostra aos seus pés e roga ao Senhor Jesus, dizendo que a sua filha estava à morte, estava já quase morrendo. E
ele roga ao Senhor Jesus que fosse e colocasse as mãos sobre ela para que ela sarasse e vivesse. E quando Jesus estava indo com ele para curar a sua filha, uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, ela se aproxima do Senhor Jesus e com muita fé toca nas suas vestes, dizendo que se tão somente tocasse nas suas vestes, ela sararia. Ela é curada, pois o Senhor Jesus diz a ela no versículo 34: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus prossegue com Jairo e chega até a casa de Jairo. Ele toma a mão da menina, no versículo 41, e diz a ela: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Aqui nós vemos a cura dessa menina, a ressurreição dessa menina que estava morta, mas que o Senhor Jesus disse a ela para se levantar, pois ele tem autoridade sobre tudo aquilo que existe. Que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração e assim ter uma excelente quinta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.